Aberto. Tá bem. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês novamente, né, no Face, hoje para falar um assunto extremamente importante, o impacto do Covid-19 para as mulheres da saúde, nesse momento em que nós vivemos essa pandemia, lembrando que a nossa categoria é uma categoria majoritariamente feminina, constituída aí de 89% de mulheres, portanto, esse tema é um tema que tem muito a ver com os profissionais da enfermagem, com as enfermeiras, com as técnicas auxiliares de enfermagem e, por que não dizer, com os enfermeiros também, porque tem as suas esposas, muitas trabalham em outras áreas e, quer queira ou não, são mulheres trabalhadoras, e que nós vamos estar abordando aqui hoje, em relação à questão dos direitos das mulheres frente aí ao impacto do Covid. Antes de começar, eu queria dizer que fazer uma singela homenagem, né, do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, ao enfermeiro Weber Pereira, que era coordenador da Santa Casa de Santa Isabel, que faleceu hoje, infelizmente, vítima de Covid-19, um grande guerreiro que sempre esteve à frente da sua equipe, sempre coordenando, sempre procurando prestar uma assistência com qualidade, enfim, um profissional exemplar e que, infelizmente, nesse momento, nos deixou para estar dando assistência agora em outro plano, no plano espiritual, para outras pessoas. Deixo aqui o nosso pesar e os pêsames à sua família e aos amigos do grande enfermeiro Weber Pereira. Bom, pessoal, hoje, para falar sobre o impacto do Covid-19 para as mulheres da saúde, nós temos duas convidadas. Uma, a doutora Luciana Barreto, que é sócia da LBS Advogados e membro do Instituto Lavoro. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite Solange, boa noite, Soninha. Quero agradecer o convite da Solange, tá? Para compor essa mesa virtual aqui com a Sônia. Também quero prestar minhas homenagens e agradecimentos aos profissionais de saúde, em especial aqueles que estão aí na linha de frente do combate ao coronavírus, né? Mais que agradecimento, o profissional de saúde merece respeito à vida e aos seus direitos, o que esse governo de desmonte aí não tem garantido, né? Muito pelo contrário, tem fragilizado ainda mais o direito do trabalhador, em especial do profissional de saúde. Então, vamos conversar aí sobre essas questões esta noite e com foco maior para as mulheres. A nossa outra convidada é a Sônia Coelho, assistente social, e eu aqui faço um parênteses, quero parabenizar a Soninha pelo Dia do Assistente Social, que é hoje, então, meus parabéns, Soninha, pelo seu dia, né, integrante da SOF e militante da Marcha Mundial das Mulheres, um importante movimento que tem lutado em busca de ampliar e garantir os direitos das mulheres brasileiras. Então, uma ativista aí na luta em prol da defesa das mulheres. Boa noite, Soninha. Boa noite, Solange. Eu agradeço o convite para estar participando nessa tão importante live e quero também aqui prestar toda a nossa solidariedade a esse companheiro e outras tantas enfermeiras e profissionais de saúde que têm falecido, que têm sofrido e que estão lutando bravamente aí na frente do combate ao coronavírus, né? São profissionais fundamentais, essenciais nesse momento. Sejam bem-vindos.
Para nós é um prazer tê-las aqui no nosso Face para falar um pouco sobre a questão das mulheres. Eu vou passar, primeiro, dizer que nós, trabalhadoras da saúde, trabalhadoras da enfermagem, né, como eu já falei, somos uma categoria majoritariamente feminina, estamos à frente do combate ao coronavírus nesse período de pandemia e temos sofrido muito por conta da falta de equipamentos de proteção individual, e por conta, ou por falta, ou porque os equipamentos de proteção individual, eles estão em péssima qualidade, distribuídos, e, óbvio, a maior parte das nossas trabalhadoras são mulheres, e muitas são gestantes, né? E por mais que a gente tenha debatido no último período a questão da importância de preservar a saúde da gestante, hoje nós encontramos muitos empregadores que permanecem na resistência de afastar a gestante das áreas insalubres. E nesse momento, então, especialmente de pandemia, essas mulheres têm sofrido um pouco mais, porque estão mais sensibilizadas em função da gestação, né? Algumas também, além de gestante, além de terem estado gestante hoje, depois de ganhar, estão lactantes, e também estão com a sua sensibilidade aumentada, com medo de contaminar os seus bebês em casa, enfim. Nós, do sindicato, temos feito várias ações no sentido de tentar afastar essas gestantes da linha de frente, de mantê-las em casa, gestantes, lactantes, para que elas tenham a sua saúde preservada. Entramos com várias ações, ação civil pública, dissídio coletivo, enfim, tudo que a gente conseguiu, que a gente pensou de alternativa para tentar afastar e tentar proteger essa mulher, nós, do Sindicato dos Enfermeiros, fizemos. Infelizmente, algumas liminares caíram, outras se mantêm, e mesmo tendo instrumentos jurídicos, você encontra empregadores, tanto do setor público, gestores, quanto do setor privado, resistente no afastamento das gestantes. Então, a primeira pergunta eu queria fazer para a doutora Luciana, né? Doutora, as enfermeiras gestantes e lactantes, elas podem trabalhar em área insalubre? A senhora poderia esclarecer para a gente? Então, Solange, essa é uma questão muito importante que você está trazendo. É importante dizer que, primeira coisa, o Ministério da Saúde, ele inicialmente, ao fazer a recomendação sobre grupo de risco, quem faz parte do grupo de risco, ele colocou como parte do grupo de risco somente as gestantes em alto risco, com alto risco de gestação, tá? E posteriormente, em seguida, veio um decreto do Estado de São Paulo colocando todas as gestantes nessa condição de grupo de risco. Mas essa recomendação, essa normativa, né, do grupo de risco, ele a princípio pede sim o afastamento, mas ele não garante o salário das trabalhadoras, né, para esse afastamento. Então, ao não garantir o salário no afastamento, ele na verdade inviabiliza que isso aconteça, né? E nessa recomendação mesmo do Ministério da Saúde, ao inviabilizar, ele dá como alternativa o trabalho em atividade que não implique o atendimento de pessoas suspeitas ou confirmadas da síndrome gripal, né? Então, ao não garantir o salário de quem se afasta por conta do risco de contágio, né? Tanto da gestante, vocês aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, conseguiram algumas liminares para as lactantes também, coisa que o decreto governamental não prevê, nem estadual, nem essa recomendação do Ministério da Saúde, né? Mas vocês conseguiram, através de ações civis aqui na cidade de São Paulo, incluir a lactante, isso é muito importante.
né? Mas não existe, infelizmente, é uma visão anacrônica aí do governo, até porque a gente não tem representatividade feminina, né, nesse governo, para ter um olhar para as mulheres. Então, ao não garantir o salário nesses afastamentos, tanto das mulheres como de qualquer outro, mais de 60, pessoas com mais de 60 anos, cardiopatas, várias outras doenças, né, que compõem essas pessoas do grupo de risco, ao não garantir o salário dessas pessoas, inviabiliza o afastamento, né? E ao dar essa alternativa de trabalhar em atividades que não implique o atendimento de pessoas suspeitas ou confirmadas da síndrome gripal, é o que tem acontecido, né? Os relatos que eu tenho ouvido é de que os hospitais têm colocado essas mulheres até para não fazer o atendimento, mas muitas vezes até em locais que tá o descarte das roupas, né, o depósito de roupas, o que também pode vir a acontecer a contaminação, né? Então, elas estão correndo um risco, sim, ao trabalhar nesses ambientes, né? A Solange caiu, né, Oi, Solange, não sei. Oi, voltei. Pode continuar, doutora. Não sei se você conseguiu acompanhar, eu fui falando aqui, mas assim... Não, eu caí um pedaço e... Pode continuar. Mas, se a assim, puder voltar um pouquinho, eu agradeço. Sim. Resumidamente, assim, o que eu vejo o Ministério da Saúde, os decretos governamentais, eles têm uma visão anacrônica e falta representatividade feminina até, né, governamental, para poder ter essa visão do risco das grávidas e lactantes nesses ambientes. Mas, assim, todo o grupo de risco, isso inclui as gestantes, né? E vocês aqui em São Paulo conseguiram, através de ação judicial, incluírem a lactante, coisa que o decreto do Estado de São Paulo não prevê e nem a recomendação ministerial. Mas a primeira alternativa, a primeira recomendação é de afastamento, né? Afastamento dessas pessoas, mas eles não garantem, mas a normativa não garante a integralidade do salário para essas pessoas, tanto as gestantes como todas as outras pessoas que fazem parte do grupo de risco, que são os idosos com mais de 60 anos, doenças graves, né? Até obesidade, mais com IMC mais 40. Bem, tem uma lista lá que não é exaustiva também. Todas as pessoas que estão com a sua saúde debilitada podem vir a requerer no RH a sua inclusão nesse grupo de risco. Mas ao não garantir essa integralidade salarial e entregar uma alternativa de trabalho em atividade que não implica o atendimento de pessoas suspeitas ou confirmadas pela síndrome gripal, né, ao dar essa alternativa, inviabiliza ainda mais o que aconteça o afastamento, né? E é o que tem acontecido aqui no estado de São Paulo, pelos relatos que eu tenho ouvido, é que os hospitais têm colocado essas grávidas em locais que muitas vezes ainda assim elas estão correndo risco, por mais que não tenha o atendimento da pessoa, né? São locais que depósito de roupa, né, dos enfermeiros, dos médicos, né, isso tudo está fazendo com que elas corram risco. Então, isso tem que ser denunciado, tem que denunciar e a gente tem que tentar de uma forma ou conversar, ou negociar com o hospital, ou entrar com uma ação judicial mesmo, para que cumpra com o que está na normativa, né? Porque apesar de falar atendimento de pessoas suspeitas ou confirmadas, qualquer local que inclua esse risco maior dela ser contaminada ou que não tem os EPIs adequados no hospital para que ela possa trabalhar,
o hospital vai ter que afastar, ela não pode trabalhar num ambiente que ela corra um risco maior ainda de pegar o coronavírus. Bom, doutora Luciana, obrigada pela sua resposta. Eu só queria fazer uma complementaçãozinha dentro disso que a senhora falou com relação às gestantes lactantes, porque nós temos recebido inúmeras denúncias de gestantes que estão sendo obrigadas ou ficar em áreas que não são salubres, né, como UTI, em linha de frente do combate, ou elas são afastadas, mas se a gente for analisar aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, a princípio a mulher gestante não poderia estar em nenhuma área que fosse insalubre. E para nós, no nosso ponto de vista, como sindicalista, e eu acredito que deva ser esse o entendimento majoritário da jurisprudência também, qualquer lugar dentro de uma instituição de saúde vai ter contato com agentes biológicos, seja em grau mínimo ou em grau máximo, mas vai ter, né? É difícil você falar num hospital, numa unidade de saúde, que é zero micro-organismo. Para nós, isso não existe, até porque, mesmo que seja numa área administrativa, você tem circulação de profissionais que estão na assistência. Então, não tem como manter a gestante. Por isso que a gente tem pedido o afastamento da gestante nas nossas ações, com pagamento pela instituição, porque, apesar da lei ser omissa, é óbvio que o INSS não vai, né, a Previdência não vai assumir o pagamento dessa gestante, mas o empregador ele pode fazer esse desconto do que ele está pagando via GRCU, né? GRU é aquela guia de contribuição que depois ele pede desconto na Receita Federal, então é uma alternativa. Enfim, fica aí para depois a gente continuar esse debate. Queria passar para a Soninha agora, né? Soninha, a gente que é trabalhadora da saúde, que é profissional de saúde, muitas vezes recebe para prestar assistência mulheres que são vítimas de violência. E muitas de nós também vivemos essa triste realidade no nosso dia a dia, né? Infelizmente, é uma realidade no Brasil a violência doméstica, a violência contra a mulher. Como está agora, durante a pandemia, com o isolamento social, essa questão da violência contra a mulher? Oi, o seu microfone está fechado. Sim, estava fechado, abri agora. Então, você falou em um dos aspectos que as mulheres têm sofrido, que é a violência nesse momento de isolamento. Mas é bom a gente lembrar, né, que a violência ela é estrutural, a violência contra a mulher ela é estrutural desse sistema, né? A violência é o exercício de poder dos homens sobre as mulheres e tem a ver, as causas profundas disso são as desigualdades que as mulheres vivem na sociedade. A gente, durante já algum tempo, as pesquisas vinham demonstrando que a violência contra a mulher estava aumentando no Brasil, seja o estupro, seja a violência física e os vários tipos de violência. O que ocorre, né? A maioria dessas violências, elas ocorrem dentro de casa, mesmo os assassinatos, né, que são 13 por dia no Brasil, é muito alto, e essa violência, a maioria, acontece dentro da casa. Nesse momento de isolamento social, essa mulher ela está muito mais próxima do agressor, né? Ela está com um agressor dentro de casa, né? Então, o que ocorre? Ela tem muito mais dificuldade de se relacionar com outras pessoas para falar da situação, ela tem dificuldade de sair para denunciar, porque ela tem medo de se contaminar, ou não tem informação, às vezes, se os serviços estão ou não funcionando. A própria presença dele dentro da casa dificulta que ela faça algum tipo de denúncia. Então,
é por isso que a gente tem discutido muito, tem falado muito, né, dessa situação que as mulheres estão vivendo e como ajudar, como ser solidária, né, com as mulheres nesse momento. Então, tem muitos serviços. Os serviços são considerados essenciais, estão funcionando, muitos por telefone, você pode ligar no 80, 190, os serviços, as casas nas regiões funcionam, né? É sempre bom ligar para ver se está se tem alteração de horário. Então, mas as mulheres estão com muito mais dificuldades nesse momento de fazer essa denúncia, né? Obrigada, Soninha. De fato, a gente tem acompanhado aí, né, a questão do aumento da violência durante o período de pandemia por conta do isolamento social. Nós estamos ficando mais tempo, né, as mulheres estão ficando mais tempo nas suas casas, portanto, acabam sofrendo ainda mais com essa coisa tão horrível que é a violência doméstica, né? E nós, que somos profissionais da saúde, além de muitos casos de violência nas suas casas, acabamos recebendo pacientes, né? E nesse momento em que a saúde está praticamente toda voltada para a questão do Covid-19, por conta da pandemia, a mulher, muitas vezes, que é vítima de violência e que precisa, que antes tinha um acompanhamento na sua unidade básica, na UPA, na AMA, e que muitas vezes chegava lá para conversar com a psicóloga, com a assistente social, com o enfermeiro, pedir orientação, pedir uma ajuda, nesse momento ela está isolada, né? Está sofrendo muitas vezes sozinha, porque essas unidades hoje estão com o seu atendimento reduzido, só atendendo focada na questão do Covid-19, e aí a gente acaba tendo a piora para essas mulheres. Infelizmente, a gente tenta ajudar de um lado, tentando salvar vidas por conta do Covid, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba perdendo mulheres, porque muitas não suportam, né? A gente tem visto casos de mulheres que se suicidaram porque não aguentaram continuar sofrendo vítima de violência e são frágeis para tentar combater o seu parceiro, de fazer alguma coisa, enfim, uma triste realidade para a maioria das mulheres brasileiras, né? Então, Solange, só mais uma coisinha. Eu acho que é bom a gente dizer, né, que a mulher está isolada, mas a gente tem que buscar forma de, para essa questão da violência, quebrar esse isolamento. Seja pensar, né? A pessoa está vivendo uma violência, mas eu que sou vizinha, eu que moro naquele prédio, eu que moro naquela comunidade, que escuto alguma coisa naquela casa, que sei que essa mulher já vivia uma violência, eu tenho que ficar atenta. Então, nesse momento, a gente tem que pensar muito nessa coisa da solidariedade, não só da coisa do alimento, mas como nessa questão da violência a gente pode ser solidária. Então, se eu escuto alguma coisa, uma mulher gritando, não sei o quê, eu posso chamar a polícia naquele momento, e às vezes eu chamar a polícia naquele momento, eu salvo a vida daquela mulher. Mesmo que depois vai brigar com o vizinho, não sei o quê, ou ela vai fechar a porta, ou ele vai fechar a porta, mas só o susto que o cara levou da polícia bater na porta, de chegar lá, né? Então, a gente tem que buscar medidas na realidade que a gente está vivendo para impedir, né, que essa mulher sofra uma violência mais grave, ou até seja, como a gente vê muitas vezes, seja assassinada. Então, está muito também nas nossas mãos esse momento, né, de quebrar de mantermos no isolamento, que ele é fundamental para preservar as vidas, mas
procurar formas de ajudar, de contribuir para que as mulheres não continuem sofrendo a violência. Muito bom, Soninha, você ter colocado isso, porque tem bastante gente nos assistindo, né? E essa live ela vai ficar gravada para outras pessoas poderem assistir posteriormente. E eu tenho um grande número de mulheres nas minhas redes sociais, então isso acaba ajudando a orientá-las, né? Boa orientação, é bom você lembrar que nós temos que também ser solidários com os vizinhos, né? Caso uma mulher esteja sofrendo, que outra vá denuncie, que outra vá em seu auxílio, enfim. A solidariedade, eu acho que é a palavra fundamental nesse momento de isolamento social. Vou passar para a doutora Luciana. Doutora Luciana, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para mim, né, com relação, ainda falando um pouco da gestante, porque esse assunto é um dos que mais tem vindo para a gente como sindicato, né? O hospital ele pode afastar a gestante da assistência e colocá-la num setor administrativo, isso é suficiente para que ela não esteja submetida à insalubridade? Quando, no caso da gestante, se ele coloca ela, isso se for para o setor administrativo, e no caso de trocar essa profissional enfermeira de função, para um setor administrativo, para o teletrabalho, ele pode fazer uma redução salarial ou tem que manter o salário da enfermeira? E no caso do afastamento, né, eu queria que a senhora abordasse um pouco se essa profissional ela tem os seus vencimentos preservados ou ela vai ser afastada sem ganhos. Como é que funciona isso? Como é que está sendo essa questão da remuneração no caso de afastamento específico de gestantes? Então, essa situação que você está colocando, primeiro, né, independente, antes mesmo da pandemia, antes mesmo do coronavírus, já existia uma discussão, né, nos hospitais a respeito da gestante ou local que ela deveria trabalhar a partir do momento que ela, da mulher, a partir do momento que ela se encontra em gestação, né? A questão da insalubridade nos hospitais, ela depende de uma perícia, né? Tem locais que a gente sabe que o risco biológico em UTI, centros mais intensivos, né? Mas geralmente os hospitais não consideram a entrada, né? As recepções, o atendimento, locais com o mesmo grau de insalubridade que os locais de atendimento intensivo, né? Então, depende um pouco da perícia que é feita nesses locais para poder constatar o grau de insalubridade, como que isso pode ser feito, se pode ou não fazer a alocação dessa gestante, mesmo dentro do hospital, em local que o perito considere que não é de insalubridade. O outro ponto que você traz também, que é um pouco, existe uma discussão jurídica, né, uma discussão no judiciário a respeito da estabilidade financeira nessa situação, né? Existe uma jurisprudência que entende que a partir do momento que a gestante, que a mulher é colocada em um local que não tem mais o fator da insalubridade, ela não deve receber o adicional de insalubridade, né? Apesar do adicional de insalubridade integrar todas as parcelas, férias, 13º, licenças, as licenças pelo INSS, ele vai integrar o salário dela. Mas esse afastamento da atividade que era insalubre por uma atividade que passa a não ser insalubre, né?
O nosso entendimento tem que ser mantida a integralidade salarial, sim, tá? Mas eu tenho que colocar que existe sim uma jurisprudência dividida aí em relação a manutenção ou não, né? Pelo fato dela não estar trabalhando em local insalubre, e a insalubridade ela é devida desde que esse trabalhe em local insalubre, né? Apesar de ser um momento, esse afastamento ser um momento é um momento com prazo determinado, tudo, né? É um afastamento diferenciado, não é uma alteração da função dela daí em diante, né? Não é uma alteração momentânea. A gente tem se conseguido, sim, uma jurisprudência para manutenção desses valores, né? Mas ainda é uma questão dividida no judiciário. Só para complementar essa pergunta, doutora Luciana, que veio aqui na minha cabeça agora, na realidade, né? A gestante, na realidade, quando a gente fala, a gestante tem os direitos dela, mas, por exemplo, no caso agora dessa pandemia que está acontecendo, não seria possível acionar a instituição para afastar a gestante, não com base no direito dela, mas com base no direito da criança? É uma construção jurídica aí que você está sugerindo. Sim, a gestante... Sim, é uma coisa nova, é verdade. A ideia é preservar a mãe preservando o feto, né? Muitas dessas insalubridades, o questionamento e locais dentro do hospital é exatamente até da formação do feto. Existe até alguns estudos de que a gestação até tal mês é importante ela não estar no local de insalubridade, de maior insalubridade, porque vai afetar na formação. Mas a partir de determinado mês que o feto já está formado, ela poderia estar trabalhando em determinados locais mesmo insalubres, né? Então, tem uma questão científica aí que existem esses estudos, né? Mas a preservação da mulher nesse momento é a preservação da vida da criança, da formação, né? Desse primeiro momento aí dessa criança mesmo, né? Então, assim, quando se coloca já essa gestação como grupo de risco, né? Já está se pensando no feto mesmo, na criança que está em formação. Essa questão não está sendo deixada posta de lado, uma vez que a situação dela é exatamente por estar grávida, né? Por isso que ela faz parte do grupo de risco aí. Mas é o direito da criança também, com certeza, o direito do feto. Eu não sei se eu estou inovando na área do direito, não, mas foi uma coisa que me surgiu aqui, porque todo mundo fala, vamos tentar entrar com a ação pedindo o afastamento da gestante, com base na legislação que garante a gestante o afastamento de áreas insalubres. Bom, eu sei lá, né? De repente, já que a gente não consegue de um jeito, vamos tentar do outro. Já que não conseguimos garantir o direito da mãe, vamos tentar garantir o direito da criança, do feto, né? Porque ele, nessa história toda, de todos, é o mais hipossuficiente, é o que menos consegue se defender, né? O único que não consegue se defender. Então, fica aí uma coisa para a gente pensar, quem sabe inovar na área do direito. Isso aí. Mas muito boa a resposta. Eu quero passar novamente agora para a Soninha, né? Soninha, nós temos vivido, nós trabalhadoras, um período extremamente difícil de retirada de direitos por conta da reforma trabalhista. Temos sido atacada em todos os sentidos, de todos os trabalhadores. Quem mais perdeu na reforma trabalhista foram as mulheres. Nós, da área da saúde, perdemos, entre aspas, aí, a aposentadoria especial com a reforma da Previdência, enfim. A reforma da Previdência, ela afetou mais as mulheres. E esse atual governo, ele tem instituído políticas mais restritivas em relação à questão de gênero, né?
é um governo machista, misógino, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Como a Marcha Mundial, o movimento de mulheres, tem visto essa posição e essas ações desse governo que está aí? Olha, nós, desde a campanha, né, deste governo, que a gente tem protestado, porque a gente já avaliava que era um governo muito nocivo para as mulheres e nocivo para toda a classe trabalhadora. Se a gente olhar o 8 de março desse ano, o 8 de março trazia muito fortemente esses conteúdos, fora Bolsonaro, por tudo isso que você está falando, por toda essa tentativa de implantação do que a gente chama do ultraneoliberalismo, que vem com conteúdo conservador muito profundo, que vem com esse retrocesso de direitos, com essa ideia de diminuir o Estado, e sem contar com todos esses aspectos que a gente tem visto da disseminação do ódio, da misoginia, da LGBTfobia. Então, por tudo isso, a gente sempre disse, não é possível você conviver nesse país com este governo. E as mulheres, né, e o próprio movimento feminista sentiu muito isso, de como ele trata os movimentos sociais, né, os movimentos de mulheres, né, como inimigos, e como as políticas têm muito de retrocesso, tem visado as mulheres. Você falou da reforma da Previdência, a gente estava falando da gravidez, se olhar na reforma trabalhista, que essa coisa da insalubridade, né, foi votada lá, embora que foi votada antes, né, no governo Temer, mas ele não fez nada para mudar. Aí, agora, você está falando muito da coisa das grávidas, a MP, né, 936, que permite a redução, né, da jornada de trabalho para as grávidas de 25% até 70%, que isso permite suspensão de contrato, que isso pode atingir 60 mil mulheres grávidas. Assim, ele tem feito muitas políticas, sem contar todo esse desmonte do Estado, né, que tem sido feito, né? E que nada tem sido feito para reverter. A gente viu um pouco antes da pandemia o que o Paulo Guedes falava dos servidores, das servidoras públicas, que eram parasitas, que tinha que fazer uma reforma administrativa profunda, ia mexer nos direitos, né, essa coisa do sucateamento do SUS, e a gente tem que olhar onde estão a maioria das mulheres trabalhando. Muitas mulheres negras estão justamente estão no serviço público. É como a gente está vendo agora. O que a gente está vendo agora, nesse momento? Quem está na linha de frente de enfrentamento a essa pandemia? As trabalhadoras da saúde, seja as enfermeiras, que são mais de 80%, auxiliares de enfermagem, a maioria mulheres, só médicas e médicos que chega a 43% de mulheres. Mas aí, quando você vai olhar quem está nos serviços de alimentação, supermercado, a maioria são mulheres. Aí você vai olhar as trabalhadoras da assistência também, a gente está falando aqui das enfermeiras, as trabalhadoras da assistência, elas também estão sofrendo a mesma situação que as trabalhadoras enfermeiras, a falta de IPI, trabalhadoras terceirizadas, trabalhadores terceirizados sem acesso a equipamento, e são todas trabalhadoras que estão aí na linha de frente. E agora, né, nessa realidade, né, a gente começa a olhar, esses são serviços essenciais, essas são trabalhadoras essenciais, só que essa valorização, ela não tinha. Vamos agora ver como é que a gente mantém a valorização dessas categorias,
que são a maioria mulheres, como é que você continua valorizando o serviço público, como é que a gente revoga essa emenda 95 para ter financiamento do SUS, financiamento das áreas de assistência, né, que também, agora, a gente olhou o SUS e olha o SUAS, né, que é o sistema também único da assistência social, está totalmente sucateado, e agora a área de assistência também foi fundamental para as pessoas poderem ter acesso à renda básica, né? Então, são muitas coisas, é um governo que tenta destruir tudo, que tenta destruir o serviço público, e no momento mais profundo que a gente vive, né, de pandemia, com 14 mil pessoas mortas, e muitas, inclusive, trabalhadoras nessa área, dando a sua vida, ele está lá o tempo todo pensando na família dele, no filho e no filho 1, 2, 3, 4. É isso que ele pensa o tempo todo, né? Nós estamos absolutamente desgovernadas, né? Um país totalmente desgovernado. Hoje, o ministro da Saúde já saiu, né? É bom a gente dizer isso, que tem um mês, né? Então foi praticamente um mês aí perdido, paralisado. Então, do ponto de vista do governo, está paralisado. O que está contando? Está contando com a força, principalmente da classe trabalhadora, dessas trabalhadoras que estão mantendo os serviços, que estão dando a vida, que estão sobrecarregadas, né? Sobrecarregadas, sofrendo todo tipo de pressão, ainda muitas vezes se contaminando a família, enquanto o governo parece que o mundo, né, continua do mesmo jeito. Então, é isso que a gente tem visto desse governo totalmente irresponsável com o que nós estamos vivendo, e para terminar assim, querendo quebrar o isolamento. Nós dos movimentos sociais, nós estamos defendendo o isolamento social como a única maneira, nesse momento, de preservar a vida. A gente preserva a vida nossa, a vida do outro, a vida das trabalhadoras que estão lá, dando a vida delas, né, fazendo o trabalho delas, e que essa superlotação nos hospitais vai afetar essas trabalhadoras. Então, agora, nesse momento, a gente tem que pensar pensar coletivamente, pensar em todos. A gente acha que esse é o caminho correto. Tem estudos que estão mostrando assim, que nesse período foram já milhares de vidas preservadas, né, com isolamento, e enquanto o governo fica o tempo todo querendo colocar o lucro acima da vida, né? E uma economia para o lucro e não uma economia para a vida. É verdade, né? Infelizmente, o nosso governo está se pautando na cartilha. Nosso não, né? Porque eu sempre digo, esse governo não é meu, esse presidente não é meu. Ele está aí, não é nosso, não. Mas não fui eu que escolhi ele. Mas ele tem se pautado pela cartilha da austeridade, tirando das costas dos trabalhadores, e nesse momento, principalmente das mulheres, porque as mulheres são o maior contingente dentre os trabalhadores, o lucro, né, e colocando acima de qualquer coisa a economia na frente, inclusive, da vida do povo brasileiro. Infelizmente, uma coisa que vem se agravando com as posições que ele coloca, a falta de compreensão e a instigação que ele faz para o povo voltar para a rua, né, o que dificulta o isolamento social. Você veja que na cidade de São Paulo, apesar de todo o trabalho que vem sendo feito para tentar fazer com que as pessoas permaneçam das suas casas, elas continuam saindo, e nós vivemos um problema, que é a periferia, né? A periferia, ela não é que quem está na periferia quer sair, mas se nós hoje temos um problema para que essas pessoas recebam o auxílio emergencial do governo, né? É óbvio que eles vão sair para tentar ganhar o seu pão de alguma forma.
Então, é preciso que o governo ele faça ações mais emergentes, que coloque, que dê subsídios para as pessoas sobreviverem durante esse período de pandemia. Acho que foi perfeita a sua fala. Queria passar para a doutora Luciana, e fazendo um link com a fala da Soninha, doutora, porque ela tocou na medida provisória 936, mas eu queria falar também da medida provisória 927, né? Foram duas medidas que o governo editou nesse último período, que trouxeram muitos prejuízos para os trabalhadores, têm trazido prejuízos para os trabalhadores, mas tem afetado de uma forma especial os trabalhadores da saúde, principalmente as mulheres. Primeiro, porque no artigo 26 da MP 926 fala da questão da possibilidade de ampliar a jornada de trabalho, né? Então, para uma categoria que é majoritariamente feminina, que tem duplas jornadas, porque nós, profissionais de enfermagem, muitas vezes temos 2 empregos, e somos mulheres, aí tem a terceira jornada, que é em casa, com o marido, com os filhos, enfim, com a casa. Você ter uma medida provisória que pode colocar que você pode fazer plantões até 24 horas, sem garantir um intervalo que seja suficiente para você se restabelecer, no nosso ponto de vista, é desumano, né? O que a senhora acha? Nós até chegamos, enquanto federação, a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, não foi julgada ainda, mas o que a senhora fala com relação à constitucionalidade desse artigo? Ele é constitucional, não é? E aí, linkando com a 936, lembrando que nós estamos recebendo inúmeros denúncias de alteração de contrato de trabalho, redução de jornada com redução de salário, e muitos empregadores propondo suspensão de contrato de trabalho com base na medida provisória 936 para gestante, para ela ficar afastada, mas com contrato suspenso, e para profissionais, principalmente aqueles que têm comorbidades, ficarem afastados com um contrato suspenso com base na MP 936. O que a senhora pode falar disso para a gente? Então, esse governo editou aí 2 MPs que tratam sobre os contratos de trabalho, né? Que foi a 927 e a 936. A 927, ela tem artigos, como você mesmo mencionou, específicos em relação ao profissional de saúde, né? Ela traz a permissão de prorrogação de jornada do profissional de saúde durante todo o período de calamidade, e o período de calamidade vai até 31 de dezembro. Permite também, como você falou, escalas suplementar de trabalho entre a 13ª e a 24ª hora, né? Além de que permite também a compensação das horas extraordinárias via banco de horas sem a assistência sindical. E estabelece também prazo para essa compensação somente depois que essa compensação aconteça 18 meses após o fim do decreto da calamidade, quer dizer, vai compensar depois de janeiro de 2021, caso o decreto da calamidade ainda não seja prorrogado, né? Essa MP, ela desrespeita totalmente a necessidade de descanso do profissional de saúde, contraria o que está legislado na CLT, porque permite prorrogação de jornada de trabalho em locais insalubres por acordos individuais, sem que a autoridade, sem que a autoridade profissional estabeleça aí essa medida, né?
sendo que, para mim, assim, essa MP, ela ofende a integridade física e mental do profissional de saúde, essa que é a verdade, né? Ao exigir uma jornada extenuante do profissional de saúde, que está trabalhando nesse momento com forte pressão emocional, fica claro que viola, sim, a norma constitucional que garantia de diminuição de risco ocupacional, né? Além disso, sim, a jornada extenuante, ela coloca em risco tanto o profissional de saúde como o próprio paciente que está sendo atendido. Agrava o risco de contágio para ambos. A escassez de equipamento de proteção individual e o subdimensionamento das equipes também têm sido fatores que têm agravado o risco de contaminação do profissional de saúde. Inclusive, reportagem de hoje da Folha de São Paulo traz a questão de falta de fornecimento de EPI, falta de capacitação e jornada extenuante como agravante do grande número de profissionais de saúde contaminados hoje no Brasil, né? A reportagem até fala em mais de 13 mil enfermeiros e técnicos de enfermagens afastados e fala em 112 falecimentos. Uma outra coisa importante até, eu esqueci o nome da pessoa da Internacional de Serviços Públicos, que mencionou numa outra live que você fez, Solange, a Denise. A Denise, e eu fui lá olhar também o questionário, né? Mas essa MP, a 927, ela retira a obrigatoriedade de treinamentos periódicos e eventuais. E desobriga também os exames periódicos. E nesse levantamento feito pela Internacional de Serviços Públicos, foi apurado que 77% dos profissionais alegam que não receberam capacitação adequada para atender a população com relação ao coronavírus, né? Então, assim, fica claro que a MP 927 é completamente ilógica nesse momento da pandemia, né? E que impõe uma verdadeira insegurança ao profissional de saúde. Como você mencionou também, foi sim propostas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Por partidos políticos, por confederações, ação que foi apoiada também pelas centrais sindicais dos trabalhadores, né? E o STF reconheceu apenas 2 artigos dessa MP como inconstitucional. De forma liminar, reconheceu 2 artigos, né? O artigo 29, que absurdamente desconsiderava o contágio pelo coronavírus como doença laborativa, e o artigo 31, que limitava a atuação do auditor fiscal. Mas, no mais, manteve, tanto da 927 como da 936, nesse momento, manteve essas MPs, né, não julgou inconstitucional os artigos delas. Da 936, que propõe, né, a redução, que pode reduzir como suspender, não tem nenhum artigo, infelizmente, que garanta a não opção, né, da não inclusão das gestantes ou lactantes, né, nessa MP. Infelizmente, como a gente falou, esse governo de homens brancos, né, não tem um olhar para as mulheres. Não tem, infelizmente. Nós temos sofrido, nós, profissionais da saúde, enfermeiros, técnicas, auxiliares, temos sofrido bastante com esse governo, porque, óbvio, né, a proteção da mulher, cada dia que passa, está
está mais frágil, né? As legislações, elas afetam diretamente as mulheres. E uma das coisas que eu coloquei e torno a falar para nós foi a questão dos profissionais da área da saúde, foi a questão da aposentadoria especial, né? Que ela praticamente deixou de existir, além de ter colocado idade, porque antes a gente poderia aposentar com 25 anos de trabalho, desde que comprovasse os 25 anos de trabalho insalubre, agora você tem a idade mínima, que foi colocada com a reforma da Previdência. Então, além de ter aumentado o tempo de serviço, o tempo de contribuição das mulheres, ainda no caso das mulheres da saúde, teve esse problema que agora a aposentadoria especial, que não tinha limitação de idade, passou a ter. Enfim, vamos tentando trabalhar os problemas que esse governo tem trazido para nós profissionais, e é bom que as mulheres comecem a perceber, né? Porque, infelizmente, tiveram mulheres que apoiaram esse governo, né? E ainda tem. Nós vimos aí, no dia 1º de maio, uma mulher lá na frente do Palácio, enfrentando os profissionais de enfermagem que estavam lá fazendo manifestação, xingando, praticamente cuspindo na cara dos profissionais, uma afronta, um desrespeito, mas era mulher, né? Infelizmente, então é preciso que a gente chame a atenção das nossas mulheres, que trabalhem isso na comunidade, no nosso dia a dia, em todos os lugares onde a gente estiver inserido, para que a mulher ela tenha consciência de que, infelizmente, nesse último período, nós só tivemos perdas, né? Enquanto mulher. E eu queria aproveitar com relação à questão de só termos tido perdas, perguntar para a Soninha, né? Soninha, quando a gente compara a remuneração das trabalhadoras da enfermagem, que é uma profissão majoritariamente feminina, com outras profissões que são majoritariamente masculinas, como o caso da medicina, o próprio caso da advocacia, hoje nem tanto, mas ainda assim, a engenharia, quando a gente compara as duas, a gente percebe que há uma desvalorização das profissões femininas quando comparada com as profissões masculinas. O que aqui é que o movimento de mulheres atribui essa diferença. Por que essa diferença? O que vocês pensam disso? Como que vocês, da Marcha Mundial, têm trabalhado essa questão da desigualdade da remuneração? Então, Solange, essa coisa de onde estão mulheres, o salário é menor, onde estão os homens, os salários são mais valorizados. Tem a ver com o que a gente chama na sociedade da divisão sexual do trabalho, né? que valoriza o trabalho de homens, desvaloriza o trabalho das mulheres e também hierarquiza, né? O que é trabalho de homem é considerado mais importante, o que é trabalho de mulheres é considerado mais desqualificado, como se fosse menos importante. Inclusive, se você olhar, né, se a gente olhar o nosso mercado de trabalho, né, a gente vai ver que as mulheres elas estão no que as estudiosas do trabalho falam de verdadeiros guetos. Então, você vai pegar, né, a maioria das mulheres que trabalham estão na educação, e na educação estão na educação básica, no ensino infantil, quando chega lá no ensino superior, a maioria são homens. Se você olhar na área da saúde, onde estão as mulheres? São a maioria das auxiliares, das enfermeiras, assistentes sociais, quando chega, né, na área médica, aí já a maioria são homens, né? Então, isso é
essa divisão sexual do trabalho e que também, por outro lado, nos impõe, né, o trabalho doméstico e de cuidados como se fosse um trabalho natural, uma extensão, né, da vida do braço das mulheres, e não é. Né? A gente fala, esse sistema capitalista, ele se utiliza dessa divisão sexual do trabalho, né? E as mulheres, exatamente para ele poder lucrar. Então, ele dissocia, né? O trabalho da produção, o trabalho da reprodução. Aí, o que acontece? Nós, mulheres, né, a maioria das mulheres, vão estar em profissões que é muito parecido com a coisa dos cuidados. Então, as professoras, as assistentes sociais, as enfermeiras, as cuidadoras de idosos, as trabalhadoras domésticas. Você sabe que no Brasil, as trabalhadoras domésticas é uma das maiores categorias de trabalhadoras que estão sofrendo imensamente também nessa conjuntura, nessa pandemia, muita sendo despedida, contrato suspenso, não estão recebendo, tem dificuldade de receber a renda básica de R$ 600. Então, as mulheres estão muito concentradas no que as estudiosas chamam de guetos, né? Então, isso faz com que, onde estão as mulheres, né, e como nós vivemos uma desigualdade na sociedade, dá a impressão que aquele nosso trabalho é um trabalho mais desqualificado, ou então eles falam, é um trabalho mais leve, e a gente sabe que não, né? O quanto é pesado um trabalho de uma enfermeira, de uma auxiliar de enfermagem, de uma técnica que tem que pegar a pessoa, levar para tomar um banho, tem que para dar medicação, usar muitas vezes da força também, não só do conhecimento, né, técnico, mas muitas vezes também ajudar, né, o paciente. Então, eles se utilizam disso, de dizer que o trabalho das mulheres não é um trabalho penoso, é um trabalho leve, justamente para poder pagar menos para as mulheres. Isso é uma forma de discriminação na sociedade. Não é à toa que essa luta de trabalho igual, salário igual, é uma luta de mais de 100 anos, é uma das primeiras lutas históricas do movimento de mulheres. Agora, o que a gente luta? A gente luta para romper com essa ideia de divisão sexual do trabalho. Nós queremos que as mulheres estejam na enfermagem, mas que também sejam igual número médicas, que sejam de igual número na advocacia, na engenharia, em todos os espaços, porque enquanto estiver todas no mesmo lugar, né, nós vamos continuar recebendo menos e ser considerada desvalorizada. Tem, inclusive, estudiosas que falam que, à medida em que uma profissão ela vai se feminizando, os salários vão diminuindo. Por exemplo, na área bancária, já foi feito esse estudo. Antigamente, você via os gerentes, era todo homem, com terno e gravata, não sei o quê. As mulheres passaram a ser gerentes. Hoje, você vê que as bancárias, que essa categoria já passa a ter um salário mais desqualificado do que tinha antes. Então, é um aspecto que nós temos que romper, né, com essa estrutura, com essa sociedade capitalista, romper com esse tipo de divisão sexual do trabalho e valorizar esses trabalhos, né, que são essenciais, valorizar o trabalho doméstico, que ele é também fundamental para a sustentabilidade da vida humana. Não é que nós estamos desprezando, ele é fundamental e tem que ser compartilhado na família e na sociedade e com o Estado. Muito bem. E é uma realidade de fato, né? E isso a gente pode perceber, inclusive, nessa profissão, a profissão médica mesmo, que foi uma profissão, era uma profissão bem característica de homens, e hoje
você percebe que com a entrada de muitas mulheres no mercado, ela está deixando de ser uma profissão tão masculina e ela já não é tão valorizada, principalmente para aquelas que estão em pronto atendimento, em UPA, que estão no enfrentamento, como era antigamente. Então, é perfeitamente visível isso que você está colocando, Soninha. De fato, é uma realidade e nós precisamos lutar para descaracterizar essa relação, porque não é possível que exista desigualdade remuneratória, né, de trabalho entre homens e mulheres, porque a qualidade do trabalho é a mesma, todos somos seres humanos, e nós não podemos permitir que essa sociedade que continua reproduzindo essa ideia machista continue tendo sucesso. É preciso que nós, mulheres e homens da sociedade, enfrentemos esse momento e consigamos transformar isso buscando a igualdade entre homens e mulheres. Bom, falando da questão de igualdade, da questão do que os profissionais estão sofrendo no seu local de trabalho, eu queria perguntar para a doutora Luciana, essa enfermeira que está atuando nesse momento com um paciente de Covid, né, ou qualquer outra doença infecto-contagiosa, ela tem direito a grau máximo de insalubridade no seu local de trabalho? Se a empresa paga apenas 20% de insalubridade, quando deveria pagar 40%, o que é possível ser feito, né? E também, doutora, em caso de contaminação pelo Covid-19, cabe algum tipo de indenização para o trabalhador? Eu estou perguntando porque essas perguntas estão surgindo no chat do Face, né? Então, eu passo aí para a senhora responder, por favor. Tá, vamos lá. Quanto ao grau da insalubridade, o grau da insalubridade ele não é medido pela questão de atender basicamente pela questão do atendimento, mas sim do local que essa pessoa está sendo atendida, né? E a norma que a gente tem, que estabelece qual é o grau de insalubridade a ser pago para esse enfermeiro, para essa enfermeira, é o anexo 14 da NR15, né? É lá que estabelece que o grau máximo da insalubridade vai ser paga nas UTIs, nos centros de atendimento, né? Nessas centrais mais complexas. E os graus menores nos locais que esse atendimento é feito nas recepções, em locais de vacinação, né? Então, é o anexo 14 da NR15 que vai estabelecer qual é o grau de insalubridade, e não a questão do atendimento simples ou não do coronavírus, né? A outra questão que você colocou é sobre o dano moral, né? Sobre as pessoas que vierem a ser contagiadas pelo Covid, né? Pela Covid-19, se vão ser, se tem direito à indenização ou não, né? Eu vejo que sim, é uma doença laborativa, né? Isso, por mais que o governo tenha tentado dizer que não era, que com a MP isso já até caiu, o STF já entendeu que é uma doença que deve ser considerada laborativa se adquirida no local de trabalho, né? Os enfermeiros não tem nem o que se falar, né? Muitos têm ficado aí 12, 24 horas dentro dos hospitais, né? Então, eles vão ter, sim, condições de pleitear isso judicialmente. É claro que as indenizações elas vão levar em consideração as consequências que a doença teve, né? E eu tenho visto também muito a questão ainda não judicializada, mas questões de fato das pessoas transmitirem a doença para os seus entes, né? Para as famílias. Eu vi notícia que lá no Rio Grande do Sul, aquela fábrica da JBS que foi interditada,
teve familiares dos trabalhadores que morreram pelo Covid, né? Então, eu imagino que sim, que isso também vai ser judicializado e vai ter uma indenização se porventura, se acontecer uma fatalidade dessa, do empregado ter o Covid, passar para o familiar, ele não ter uma consequência na saúde dele, mas alguém da família morrer por conta dessa contaminação, né? Então, isso tudo vai ser judicializado ainda, a gente ainda não tem casos decididos sobre esse assunto específico, mas a gente tem a legislação, a jurisprudência do que já acontecia, então são casos que a gente pode vir sim a judicializar. Perfeito, doutora Luciana, muito boa resposta, é bom porque vai orientando, né, aí principalmente essas profissionais enfermeiras que estão na linha de frente, que estão extremamente preocupadas, com medo, inclusive, porque elas... medo de adquirir a doença, medo de voltar para casa e levar a doença para os seus familiares, para os seus filhos, enfim, sofrendo bastante. E cada dia que passa, a gente tem mais notícia de profissionais contaminados, até porque não tem teste para os profissionais, né? Por mais que o governo diga que vai testar não sei quantos milhões de pessoas, que recebeu não sei quantos milhões de testes, esses ainda não chegaram aqui na ponta, né? Então, o trabalhador continua não sendo testado. Hoje mesmo nós tivemos uma enfermeira que entrou em contato com a gente para poder pedir orientação, porque ela falou, olha, tem uma enfermeira na minha equipe que está contaminada, precisa testar todo mundo tem que fazer teste, todo mundo tem que se afastar, como é que tem que proceder? Sim. E aí, responsabilidade desse governo, com esse entra e sai de ministro da Saúde é tão grande, que não tem uma nota técnica da Anvisa que diga, nesse caso, da equipe se contaminar, alguém da equipe estar contaminado, como se tem que proceder, né? Então, não existe, o governo deixou para que o gestor local e a comissão de CCIH do local decida o que vai fazer. Então, cada instituição está agindo de uma forma. Tem gente que testa todo mundo, tem gente que afasta todo mundo, enfim. E o trabalhador fica à mercê do seu empregador sem saber de fato como atuar, sem saber o que fazer. Enfim, vamos tentando sobreviver nessa pandemia. Deixa eu só fazer mais uma colocação que se vier a ser contagiada, tem que fazer a abertura do CAT, independente de afastamento pelo INSS ou qualquer afastamento, né? A NR32, que trata do trabalho do profissional de saúde, estabelece isso também, e que vai haver estabilidade no trabalho, né? Uma vez que aconteceu o acidente de trabalho e a doença laborativa está dentro dos acidentes, o trabalhador, a trabalhadora tem a garantia de emprego por 12 meses após retornar ao trabalho. Só queria fazer essa colocação. E eu queria só lembrar, né, falando de ataque do governo, lembrar que as NRs estão sobre as normas regulamentadoras, estão sob o ataque do governo. O governo está fazendo uma série de alterações nas normas regulamentadoras, e isso para os nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo, ter consciência, que inclusive esse anexo que a senhora colocou, que é o anexo que fala da insalubridade por exposição a agentes biológicos, né, da NR, o anexo 14 da NR15, é um dos anexos que o governo, com base num parecer da Fundacentro, está propondo que ele seja revogado. Ou seja, nós ainda corremos o risco de não ter nenhuma normatização com relação à questão da insalubridade no próximo período. Então, gente, vamos acordar, porque o que está vindo aí de ataque não é pouca coisa, né? Os trabalhadores que estão na linha de frente do Covid, que têm contato com, não só na questão do Covid, mas com outros agentes biológicos, estão correndo o risco de mais para frente não ter nada de insalubridade, né?
fiquem atentos e acompanhem esse debate aí, porque é um debate extremamente importante. Queria passar para a Soninha. Soninha, a nossa categoria é uma categoria que tem muitas mulheres, né? E o sindicato tem recebido vários relatos de discriminação na profissão por orientação sexual, né? Inclusive, pessoas que são vítimas de assédio moral no local de trabalho pelos empregadores por conta da orientação sexual, né? Eu queria ouvir um pouco de você. Como que vocês trabalham a questão da orientação sexual? Quando acontece esse tipo de discriminação, qual que é a orientação para essas pessoas que são vítimas desse tipo de discriminação? O que é possível fazer? O que é possível tentar proteger essas pessoas? Então, isso é mais uma das formas de discriminação que, né, no caso, as mulheres sofrem no trabalho, não só as mulheres, né, com orientação também, os homens gays também sofrem discriminação. Então, esse tipo de discriminação ele tem que ser denunciado e no âmbito da prefeitura, já tem uma lei de combate do assédio, no caso é o assédio moral, né? No caso, quando é assédio sexual, existe lei para isso, né? Tem que fazer a denúncia no sindicato, mas também pode fazer a denúncia pela delegacia da mulher, pelos equipamentos, né, pelos equipamentos das mulheres de atendimento à violência contra a mulher. Agora, acho que é muito importante que os sindicatos também, né, e aí a gente fala com todos os sindicatos, né, coloquem essas questões nos seus acordos coletivos, como nas discussões, né, coletivas aí, com os gestores, com os patrões, etc., porque é um absurdo ainda nos dias de hoje a gente viver esse tipo de discriminação, tanto do assédio sexual, como do assédio moral. Então, é muito complicado. Então, isso tanto faz com que essa pessoa, essa profissional, muitas vezes, ela perca o trabalho, ela entra em depressão, tem uma série de consequências na vida dessa pessoa, né? Não consegue aceder a um posto melhor na carreira. Então, é uma realidade muito triste também que a gente vive e que precisa ser tratado. Nós, do movimento, o que a gente tem sempre condição de fazer sempre de estar denunciando essas situações, né, de estar exigindo que o poder público tenha leis, que o poder público tenha equipamentos que possa atender essa população. E aí, aproveitando e falando também, né, da população trans, travestis, pessoas transgêneros, que a gente, nessa pandemia, a gente já viu, tem visto que tem acontecido situações, né, pelo fato dessas pessoas morarem só, às vezes não tem relação com o vizinho, ou não tem relação com a família, pela discriminação também que vive, e muitas vezes, se é contaminada, essas pessoas podem morrer só dentro de casa, né, sem a atenção necessária que ela precisa naquele momento. Então, é mais uma das situações que se vive, né, na sociedade, de discriminação, de preconceito, né, LGBTQ-fobia, que a gente tem
denunciado constantemente que isso precisa ser punido, né? Porque o que acontece é assim, enquanto essas situações de discriminação não são punidas, são banalizadas, são toleradas, então a gente cada vez mais vai tendo uma sociedade, né, intolerante com as diferenças, intolerante com quem pensa diferente, né? Então, para a gente construir uma sociedade com igualdade, com respeito às diferenças, com respeito às pessoas, a gente tem que ir combatendo esse tipo de discriminação que as pessoas vivem no trabalho, na rua, né, também, né, que sofrem discriminação, sofrem violência. Muito bem, é muito boa essa tua fala, porque ajuda a abrir o debate aqui e demonstrar para as pessoas que o sindicato não é só para discutir a questão trabalhista, mas é para fazer a defesa do trabalhador como um todo. E dentro desse todo cabe a questão da orientação sexual, da discriminação por orientação, a questão do assédio moral. Então, pessoal, aqueles que estão nos escutando, se estiverem sofrendo qualquer tipo de discriminação, seja por orientação, por raça, enfim, no seu local de trabalho, se estiverem sendo submetidos à prática de assédio moral, por favor, denunciem, o sindicato está aqui para isso, né? Podem denunciar através do e-mail presidência@cesc.com.br ou entra no site do sindicato, que é www.cesc.com.br. Lá tem uma série de WhatsApps que vocês podem mandar para a gente a denúncia, a gente vai averiguar, vai tomar uma atitude, porque nós não podemos ser coniventes com empregadores que praticam assédio moral por qualquer tipo de discriminação que exista. Então, fica aí a função do sindicato também para isso. Eu queria dizer que nós estamos aqui já com 1h30 de live, uma live comprida, né? Mas com assuntos extremamente importantes, o pessoal está comentando bastante, elogiando no chat. Nós chegamos a ter cerca de 90 pessoas participando, agora tem gente que já saiu, já entrou entre, né, o pessoal entra, olha, faz elogio e tal, comenta e sai, então, bastante produtiva a nossa live, todo mundo elogiando. E eu queria passar, então, para a doutora Luciana, para suas considerações finais, e, em seguida, para a Soninha fazer também as suas considerações finais. Com a palavra, a doutora Luciana. Abri aqui o chat. Então, acho que assim, ficar claro, né, por tudo que a gente conversou essa noite, pelas falas da Soninha também, né, pelas considerações que você fez, Solange, que as mulheres estão, em maioria, à frente do combate do vírus, né, nos hospitais, cuidando dos familiares doentes ou não, em suas residências, mas não são as mulheres que estão à frente das decisões governamentais, né? Das estratégias de combate à pandemia no Brasil, nem em grande parte do mundo também, né? Essa falta de representatividade com que as decisões governamentais faz com que as decisões governamentais não levem em consideração muito dos temas que debatemos aqui essa noite, né? E esse momento impõe, sim, a necessidade de um maior diálogo social. Então, reforçar o papel do sindicato para que se encontre equilíbrio aí no gerenciamento desses riscos, uma maior segurança para o trabalhador nos locais de trabalho, o gerenciamento dos impactos na pandemia, na vida das mulheres, isso tudo é de extrema importância, né? As trabalhadoras e os trabalhadores, eles precisam estar alinhados ao sindicato, discutindo, denunciando. A representatividade
sindical, ela se faz com a luta de toda a categoria representada, e o momento é de luta, né? Então, são essas as considerações que eu queria deixar para essa noite aí do alinhamento da categoria com o seu sindicato. Tá sem, acho que tá... Oi, obrigada, doutora Luciana. Soninha, pode fazer suas considerações finais. Então, Solange, eu quero agradecer aqui a participação, mas quero dizer que esse momento é um momento que nós temos que ficar muito atentas, porque é de profunda desigualdade, o que aponta é uma profunda desigualdade para as mulheres negras, para a maioria da população. Nós temos que continuar nessa pandemia, continuar isoladas, em casa, mas lutando pela revogação da medida provisória 95, para a gente ter recurso para o SUS, recurso para assistência social, valorizar as trabalhadoras desses serviços que, de fato, são fundamentais e essenciais, como saúde, assistência, educação, alimentação. Acho que isso é fundamental. A gente está fazendo uma luta com o movimento pela taxação de fortunas, porque senão nós não vamos ter dinheiro para fortalecer. Tem uma concentração de renda muito grande no nosso país, e isso não pode continuar, né? Então, a gente também está aí lutando para que essa renda básica, né, de R$ 600, que o governo queria dar 200 e nem 200, depois só com pressão que ele acabou cedendo 600, né? Então, nós queremos que se amplie, por quê? Porque se não tiver, né, se a população não tiver renda para poder se cuidar, para poder ficar em casa, né, não vai, nós vamos continuar nessa situação, e hoje, infelizmente, a gente denunciar aqui que o governo Bolsonaro vetou, né, essa renda básica para as ambulantes, que nós temos muitas mulheres ambulantes, para os motoristas de Uber, para toda a população que está na informalidade. Isso ele vai colocar as trabalhadoras, todo mundo em risco nesse momento, fazendo essa população, pressionando essa população voltar a trabalhar. Então, é fundamental, né, nesse momento, a gente ficar em casa, a gente lutar pelo isolamento social, até isso vai passar, e a gente continuar lutando e dizendo que esse governo tem que ter fim. É o fim desse governo Bolsonaro, é fora Bolsonaro, porque só prejudicou, destruiu o país e está acabando com a vida das mulheres. Essas mortes que nós estamos vendo aí, a gente tem que botar nas costas deles, sim. Né? E aí agradeço. E os sindicatos, a gente tem que dizer, os sindicatos nesse momento estão aparecendo também, que eles tentaram destruir os sindicatos, mas a gente está vendo o quanto os sindicatos nessa hora, ele é fundamental, é nossa ferramenta, é nossa arma como classe trabalhadora que tem para lutar conosco, né? Então, parabéns pela luta aí do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras, e estamos juntos nessa luta. Bom, gente, eu quero agradecer a doutora Luciana, agradecer a Sônia por essa maravilhosa live que a gente conseguiu realizar, um tema extremamente importante, que é a questão dos direitos das mulheres, dizer que é sempre bom, porque a gente sempre aprende, né? Eu aprendi muito na live de hoje, espero que vocês que estão nos assistindo também aprendam aí com a fala das nossas convidadas, dizer que o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo continua na luta para tentar garantir condições de trabalho, jornada digna e fazer com que os profissionais trabalhem, mas trabalhem de forma protegida, porque nós não podemos admitir que os profissionais continuem adoecendo na linha de frente, né? É o nosso papel enquanto entidade sindical. Quero aproveitar para convidar
vocês para assistir a nossa próxima live, que vai ser na segunda-feira, em nome do Fórum Nacional da Enfermagem, né? Vai estar presente o doutor Eimar, da LBS, vai estar falando sobre a insalubridade nessa época de Covid. Temos também como convidado o deputado Carlos Vera, do PT de Pernambuco, que é autor do projeto do adicional de 40% para os profissionais da saúde, também vai estar falando um pouco do projeto dele. Então, está todo mundo convidado, venha debater com a gente na segunda-feira, às 11 horas, na nossa próxima live. Muito obrigada, doutora Luciana, muito obrigada, Sônia, um grande abraço para vocês e vamos ficar em casa para tentar fazer com que o isolamento social consiga barrar essa pandemia que está aí, a gente possa voltar a trabalhar fora, né? Poder abraçar, sentir, conversar, enfim, ter contato com as pessoas o mais rápido possível. Um grande abraço e uma boa noite. Obrigada, Solange. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês essa noite. Parabéns, mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Sônia, também. Foi um prazer, viu? Debater com você aqui. Boa noite, Solange. Boa noite, Luciana. Um abraço para vocês. E estamos juntas nessa luta. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.